Obrigado por nos visitar, mas não deixe de se inscrever no canal e ativar as notificações. Com o não quero ter uma crise. E isso vira a síndrome, esse é o lance. Sim, ele tá sempre pensando, se eu for lá em tal lugar... Cara, quando eu tive a minha primeira crise, eu fiquei tão frágil mentalmente, que levantar da cama pra abrir a geladeira e pegar água, eu ficava assim, qual será o próximo gatilho? Porque o primeiro gatilho foi nada, eu tava deitado vendo o celular, antes de dormir. O próximo gatilho pode ser tão simples quanto abrir a porta da geladeira. E eu ficava assim, se eu levantar... Ah, com medo de ter. E abrir a porta da geladeira vai ser o gatilho pra eu ter uma outra crise. E o poder da sua mente de acreditar no que ela mesma pensa é gigante. A mente tem um poder ferrado. Ela cria o gatilho, de tanto que tu pensou naquilo. De tanto que você acreditou. Aí você a geladeira era o gatilho. Você vai, abre a porta da geladeira e fala, ai meu Deus. Só que se você falar assim, cara, eu não vou ter porque abrir a geladeira é um negócio estúpido. É abrir a geladeira. Você vai lá e levanta com coragem. E se eu tiver que ter, eu vou ter. Esse foi o meu approach, pelo menos, de porrada. Sei lá, quanto tempo demorou pra tu chegar nesse approach? Foi por causa do livro do cara? Foi por causa do livro, cara. Durante mais de um ano, eu fiquei esse cagão, tomando remédio. Eu não tô dizendo que é errado tomar remédio. O remédio serve justamente pra quando você tá naquela situação mais do fundo do poço e não consegue se erguer sozinho. O remédio te dá essa mão e te deixa em pé. Mas daí você tem que começar a fazer as coisas, começar a se alimentar bem, parar de beber se você bebe, parar de fumar se você fuma, parar de usar drogas, se você qualquer coisa que mexe com a serotonina, com a dopamina, fazer exercício, se alimentar bem, entender por que você tá tendo essas coisas, buscar essas coisas. O remédio serve para te deixar de pé para buscar essas coisas. O problema, na minha opinião, na minha visão de leigo, é quando você pega o remédio e aquilo vira o seu, sabe o bebezinho, a criancinha que tem uma manta, que toda vez que ela tá mal, a mãe dá a manta, ela vai fazer assim e fica... A chupetinha. A chupeta. Né? É o seu confortozinho. Você não, aí tem gente que tem síndrome de pânico há 30 anos, toma remédio há 30 anos, e se o cara, chegou no limite máximo de dosagem do remédio, agora tem que diminuir, talvez mudar para outro, aí quando faz isso, aí o cara tem as crises de novo, e é a mesma coisa, os mesmos sentimentos batendo na porta. Posso entrar agora? Não. Aí ele, tá bom, eu volto depois então. Eu volto pior depois. Então tu decidiu parar de tomar remédio pra ter a síndrome de uma vez por todas, o máximo que tu pudesse ter dela. E tu teve? Tive. Como é que foi? Na verdade eu parei, eu tava meio desesperado, assim, de cara, minha vida acabou, eu nunca mais vou conseguir fazer nada, eu nunca mais vou conseguir sair de casa. Eu tinha fobia, eu comecei a ter agora fobia na academia, por exemplo. E a minha madrasta é psiquiatra. E ela, eu dei muita sorte de ter um psiquiatra perto que já entendia um pouco de pânico. E falou o seguinte: a academia é só a academia. Ela me falou o óbvio, mas quando você tá nesse estado, você não enxerga o óbvio. Você acha que a academia é um lugar cheio de monstros, sei lá, que você vai ter um problema. E ela foi bem enfática, falou assim: a academia é só a academia. O que você acha que vai acontecer lá é a sua mente que tá criando pra te defender. Ela acha que tá te defendendo. Na verdade, ela tá te privando de viver. Então, se você acreditar de fato que eu vou deixar de ir treinar hoje, no dia seguinte da minha primeira crise, minha mãe falou que eu tava tipo um fantasma. Que eu tava com o olho assim e tudo, eu tava, nossa, eu não tô mal e não sei o quê. Eu fiquei com essa ressaca da primeira crise uma semana ainda. E no dia seguinte eu já não queria ir na academia mais. Eu falei, não vou, eu vou ter uma crise lá. E se eu tiver uma crise lá, eu tô ferrado, o que vai acontecer comigo? O cara começa a ter medo de ter a crise em locais públicos, então eu não vou nesse lugar. E aí ela falou assim, cara, se você não for hoje, você vai sedimentar na sua mente, você vai dar uma confirmação que a sua mente tá querendo de que a academia é um lugar perigoso que vai te gerar uma crise. Vai lá e malha. Vai lá e malha. Mesmo com náusea, mesmo sentindo que vai desmaiar, que vai perder a consciência, mesmo sentindo... Enfrenta isso tudo. Suas pernas estão se mexendo ainda. Então vai, anda e vai até a academia e malha. E se tiver a crise tenha. O máximo que vai acontecer é você ficar respirando rápido perto das pessoas. Você não vai ficar louco. Crise de pânico não deixa ninguém louco, que faz coisa de perder a sanidade, fazer tipo uma psicose. Sim. A pessoa que tem ansiedade, tem pânico, ela tem medo. Será que eu tô ficando esquizofrênico? Será que eu tô ficando não sei o quê? Será que tem muito disso durante uma crise de pânico? Ou de infarto também, né? Será que eu tô infartando porque o coração bate muito? Chega no hospital, o cara faz um monte de eletrocardiograma, não tem nada. Eu quase fui uma vez pro hospital, porque eu tive uma mini síndrome do pânico que
Começou a doer o coração e começou a doer o braço também, assim. E aí eu comecei a respirar rápido, eu comecei a pensar em pessoas que tinham morrido já de ataque cardíaco, e aí o cara ficava na minha mente o tempo inteiro, e aí eu ficava cada vez pior. Eu pensei em ir no hospital, mas eu dormi no sofá e ficou tudo bem. Eu tive uma mini. Entendi. Uma mini. Você deixou morrer. Eu vou eu dormir no meu sofá e se eu acordar, beleza. Isso, foi isso que aí eu você fiz. acordou bem. Aí eu subi pro quarto e dormi, e no outro dia acordei e tava bem. Entendi. Mas foi no dia que eu tinha bebido uma taça de vinho. Engraçado. Que eu não costumo beber, aí quando eu bebi dessa vez eu tive então, essa merda. Parece que... Não sei se existem. Aí eu não sei, tenho uma opinião médica. Se tem pessoas que têm mais sensibilidade a coisas que alteram a serotonina. Então tem gente que vai beber e não vai dar nada. Tem gente que esse eixo é mais frágil, talvez. Eu acho que eu perguntei para um médico que vem aqui, ele falou exatamente isso, que depende da pessoa. Algumas pessoas vão ativar esse negócio com álcool e outras não vão ativar. Então, a parte do infarto tem como você ir lá no hospital e ver que não tem nada de errado com o seu coração. Mas a parte mental de, eu tô ficando louco, não tem como ver. Então, tipo assim, você tem um problema de coração porque durante uma crise o seu coração ficou doendo e dando pontada? Você necessariamente tem um problema de coração? Ou ele foi induzido pela minha mente, né? Quando você tem uma crise de pânico e vomita e sente dor no estômago, você tem um problema no estômago? Você tem o seu estômago está defeituoso? Ou a cabeça que não está fazendo ele sentir isso? Você tem diarreia, você tem pontada no intestino, você fica tendo diarreia um tempão. Antes de ter a crise, você começa a ter diarreia já, você começa a sentir que tem alguma coisa errada. Você faz o exame e vê que não tem nada de errado com o seu intestino. Com o seu cérebro não dá para fazer isso, porque é uma doença psicológica, não é, por exemplo, um Alzheimer, que é uma doença que está no cérebro. Você pode fazer... preso, né, o cérebro. Você consegue fazer um exame e ver que tem uma coisa fisicamente errada com o seu cérebro. Uma doença psicológica não tem. Seu cérebro está normal. É uma doença do pensamento. Por isso que antigamente achavam que as pessoas deprimidas eram loucas, porque quando elas morriam, um cara contou isso aqui no Deriva, elas morriam, aí abriam o cérebro da pessoa e estava normal. Não tinha nada de errado. Ao contrário do Alzheimer, que estava tudo escuro, assim. Aí eles tratavam as pessoas que tinham depressão como doidas, e internavam as pessoas. Sim. Então, em vez de concluir que se eu tive, durante uma crise, uma baixa de serotonina no meu cérebro e fiquei muito mal, isso também provavelmente, essa é o que diz lá no livro, né? Provavelmente isso também é um sinal de que não tem nada errado com o meu cérebro. Foi um problema momentâneo. Assim como o problema momentâneo de coração, que eu senti dor no estômago, senti dor no intestino, senti suor, eu não tenho nenhum problema de sudorese, senti minhas pernas dormentes, eu não tenho problema de trombose, de circulação. Mas são coisas físicas que dá pra provar que você não tem problema. Mas dá por indução, dá pra você falar. Então, provavelmente, essa baixa de serotonina não é porque o meu cérebro não produz serotonina direito. Como tem essa crença, né? O cérebro que não produz serotonina tem que tomar remédio. Não. É mais provável que seja uma coisa momentânea, assim como todas as outras coisas momentâneas do seu corpo. Só que aqui não dá pra medir com o exame. Então fica essa crença de, você produz pouca serotonina. Toma isso aí. Mas o que é, então? Aí entra a espiritualidade? Aí depende do approach do cara, não necessariamente. O teu? O meu é baseado no livro que eu li, que me salvou dessa loucura, desse monstro. É que ele fala sobre espiritualidade, né? Bastante. Fala sobre Jesus. E fala sobre Deus também. Mas não de uma forma como Deus, como uma coisa externa, que, Deus, me salva disso. É como se a consciência humana fosse Jesus, só que você tá muito distante dela, dessa essência real que é você, e você tá muito preso no cérebro, na sua mente cerebral, física, dos pensamentos, e pouco na sua essência. Daí já vira um papo meio místico, né? Que daí já foge da ciência. Então tem um papo do coração, de Jesus e do capeta, tá? As duas coisas estão dentro de você e você tá dando mais ouvido para um do que para outro. Não é uma coisa externa. O capeta tá lá embaixo no inferno e Deus tá lá no céu e eu vou rezar para Deus aqui. Não, são tudo... Pelo que eu entendi, né? São todos estados internos de frequência, de você se conectar com essa essência maior e mais sábia, infinitamente sábia, e menos com essa coisa do momentâneo, do instantâneo, do celular, e de ficar vendo a vida dos outros, e quanto eu tenho de dinheiro, e quanto eu tô ganhando por mês, e quanto não sei o que, e desconectar mais com você de verdade, e menos com essa estrutura mental de pensamentos, que se ficar muito grande pode te ferrar, porque ela começa a produzir pensamentos independentes de você. Mas se a gente não é esse pensamento, o que a gente é nessa estrutura? Pois é, eu tô nessa busca. A gente é a nossa essência, o nosso coração,
Não o músculo, o coração, né? A nossa... Foda, né? É foda. É difícil. É difícil. Tem umas ele fala um tipo de meditação pra fazer assim, quando você tá querendo se conectar com isso. Que é basicamente deitar num lugar tranquilo, fechar os olhos e começar a tentar tirar o foco dos seus pensamentos e botar o foco no seu coração, no seu peito. Uhum. Sabe aquelas meditações guiadas? Agora, sinta o seu dedão do pé esquerdo. Sinta a sua mão direita agora. E sinta o seu joelho. Você vai sentindo. É pra botar o foco no coração e deixar. Deixar a mente... É muito difícil fazer isso. Quando você começa a tentar fazer isso, é aí que a sua mente acorda e começa... Será que eu tô com fome agora? Começa a pensar nos negócios bizarros, assim. Por que a gente tende a se identificar com a mente? Porque a gente, a vida inteira, dá muita voz e muita força para essa estrutura mental, essa forma mental de pensamentos, e ela uma hora se alimenta o suficiente para ficar maior do que a sua consciência mesmo, de você. Uhum. Então essa estrutura, quando fica maior do que a sua própria consciência, a sua essência, ela começa a jogar pensamentos intrusivos, obsessivos, começa a gerar crises. Por isso que quando o cara tem uma crise, que é o quê? É o despertar desse coração, dessa essência, e é o seu corpo tentando matar essa estrutura. Uma batalha entre alma e mente, então? Talvez. Imagina que essa estrutura mental é um negócio muito grande, de, sei lá, 100 andares, só que é todo mal feito, tipo de andaime, assim, de madeira, um em cima do outro, assim, meio torto, aí coloca um meio assim, e vai essa estrutura monstruosa de pensamentos te controlando. E você passa depois de um certo tempo que aquilo tá grande o suficiente, você começa a acreditar que você é aquilo. Então, quando você tem uma crise e esses andames começam a desmoronar e cair, você pensa, eu tô ficando louco. Porque essa estrutura de pensamentos começa a sair de controle. E ela começa a morrer. Então você pensa, eu tô morrendo. Por isso que tanta gente que tem crise de pânico acha que ele tá morrendo. Mas não. É essa estrutura artificial, falsária, falsa, farsante, que tá morrendo, e ela precisa morrer para você de verdade nascer. Uma pessoa criativa, uma pessoa produtiva, uma pessoa inteligente, consciente, que não tá só reagindo ao mundo como um rato, que tá realmente vivo e pensando e consciente das coisas, entendeu? Por esse processo que eu tô passando, que é muito difícil, mas que é muito recompensador. Mas aí hoje tu tem síndrome do pânico, às vezes, e tu permite ela... Eu não tenho mais a síndrome, mas ocasionalmente eu tenho uma crise ainda. Aí tu deixa ela vir? Eu deixo ela vir. Eu sinto ela. Se você evitar de sentir e quiser que ela vá embora, é mais uma tentativa de controle e é mais uma alimentação que você tá dando para fortalecer essa estrutura mental de pensamento de tentar controlar tudo. Uhum. Quem tenta controlar tudo ao seu redor geralmente tá sempre estressado, sempre... triste, sempre frustrado, porque as coisas não acontecem sempre como você planeja. Aí tu não deixa ela vir, aí depois ela volta, ela e mais uma, que seria a próxima. Vem ela com Exato. 2 pesos. Aí tu ignora mais estruturada. Aí vem 3, aí vem 4, vem 5. E com mais crença sua de que ela tem o poder de te fazer mal. Quando, na verdade, essa essência que eu tô dizendo, mais profunda, que aí não precisa nem entrar numa coisa mística, pode ser um negócio mais do inconsciente, de uma sabedoria do corpo, uma consciência superior, mais profunda. Na real, essa profunda, ela é inviolável. E você sabendo disso, é a sua maior arma contra isso. A crise de pânico é só uma coisa mental, da mente contra a própria mente, superficial contra uma mente superficial. Uhum. É como se fosse um monstro de desenho animado. Sabe quando o Jerry, do Tom e Jerry, ele fica assim na luz e na parede tem uma sombra que ele parece gigante, ele dá um medo no Tom, e o Tom fala, putz... E aí um pintinho. O pânico é um grande monstro gigantesco e horroroso feito de sombra. Só que é tipo o mito da caverna. Você tá olhando a sombra aqui na parede e tá assim, puta, isso aí. E tá com medo, e tá acreditando no que aquilo ali é uma coisa real. Quando na verdade não é. Se você soubesse, você ia falar, tá, isso aqui é uma sombra. É uma coisa que você botar é como se fosse um monstro de fumaça, entendeu? Uhum. Se você pegar uma lâmpada, uma luz, uma lanterna e botar nele, ele se desfaz. Ele é mais medroso que você. E aí, o que você achou disso tudo? Deixa aí nos comentários. Só não esqueça, não precisa xingar nem ofender ninguém. Deixa o seu joinha, não custa nada e nos ajuda demais. Convide seus amigos.